Um material humano desse, com essas escolhas, com essas escalações, olha, ele primeiro escolheu pelo César, né? Ele botou o César para começar o jogo. Botou frangou. O César, frangou. E podemos dizer assim que o Gustavo Henrique hoje não teve culpa direta nos gols, mas a falha defensiva no primeiro, ele também faz parte ali, também todo o sistema, tá no lá. coletivo, né? Então, assim, a opção que ele teve do Pedro, infelizmente não funcionou também. Ali, o Pedro no primeiro tempo também, vamos combinar, não teve oportunidade, no segundo teve, né? O Flamengo, assim, o Flamengo parece o time em início de temporada, tá ali, né, não sei o que, aquela coisa toda, deu um sprint no segundo, e aí não pode, né, assim, você ter Vitinho marcando, Vitinho lá na zaga, assim, não dá, e aí assim, não é nem pra culpar o Vitinho, cara, não é pra culpar o Vitinho, entendeu? Porque o que ele fez? Ele tirou o Isla, colocou o Vitinho, e o Vitinho ficou jogando como se fosse um ala. E o Felipe Luiz pela esquerda. Aí nós ficamos com dois zagueiros, Arão e Rodrigo Caio. Ia dar ruim, porque se o Ceará, que estava conseguindo acertar quase todos os contra-ataques, na hora que a coisa encaixasse, ia dar problema, como deu aí no final. Agora, mais uma vez, é vergonhoso você pega um cara, o atleta que foi o Rogério Ceni, né, o cara que, devia ter uma visão, né, do jogo ali, o cara era capitão e tal, armar o time do Flamengo. Isso é puro amadorismo. Eu tenho certeza, o pessoal que faz muita análise, essa coisa toda, que faz aqueles fios, aquelas threads no Twitter, que, meu irmão, vai chegar e vai falar, meu irmão, que acho que nem eles entenderam, né, o que quis fazer o Rogério Ceni. Vergonhoso esse resultado, vergonhoso, mais uma vez, aliás, não é nem a primeira, né? O Flamengo teve uma vez também, perdeu pro Ceará no Maracanã, mas foi até 1-0. Hoje, não, 2018, né? Não só o Ceará perdeu, como o Flamengo estava uma bagunça, chegou a dar uma melhorada no segundo tempo, mas assim, incompreensível. Espero que o Ceni não vá nem pra coletiva. Fora Ceni, já, agora. Mano, pega, infelizmente, o Mauricinho também é ruim. Mas mete ele ali até ver o que vai fazer. Porque, olha, complicado. Sim, triste, momento triste pro Flamengo, vergonhoso. O time hoje foi humilhado. O Rogério Ceni, ó, de parabéns. Aí, ó, aposta, escolhe qualquer um, vão fazer em menos de 4 horas decidir o técnico, fazer, ó, somos os pica, em menos de 4 horas decidimos o técnico. Tá aí o resultado, tá aí, ó. Fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, e dificilmente vai brigar pelo título brasileiro. E é uma verdadeira vergonha essa passagem do Rogério Ceni no Flamengo. Os 3 últimos jogos, assim, um negócio sofrível, deprimente. Você, rubro-negro, que aguentou esses 3 últimos jogos, você está de parabéns, todos nós estamos, porque foi difícil. O segundo tempo do Flamengo tava muito bom. Aí ele mexeu em tudo. Aí a bola também não entrou, e aí vocês já sabem o que aconteceu, nem adianta a gente falar aqui, a gente entende sua raiva, pode desabafar aqui no chat, a gente quer ver o seu desabafo, pode extravasar, manda todo mundo para aquele lugar, porque ninguém é de ferro não. Esse domingo pro Flamengo, um negócio inacreditável. Diga. Uma fala do Rogério na época que ele era técnico do Fortaleza. Quero ver ser campeão sem folha milionária, diz Rogério Ceni sobre técnicos estrangeiros, linha fina. Treinador do Fortaleza elogiou técnicos de fora do Brasil, mas ressaltou que com folhas salariais milionárias, o trabalho é facilitado. Cadê o Rogério Ceni? Folha salarial milionária. Milionária. Você tem jogador que tem salário de R$1 milhão por mês. Cadê? Realmente nada. A única coisa digna nesse domingo aqui foi o Diego. O Diego foi o único homem assim que teve dignidade, que jogou pra cacete, que jogou de cabeça erguida, que criou oportunidade. Ele mudou o jogo. O Diego foi o cara do jogo. A gente vai fazer a eleição aqui de brabo do jogo, sei lá, bola murcha. Nem sei se vai fazer hoje também. Se não fizer também não faz falta. O Diego hoje foi o único cara que teve a hombridade. Também foi o único que foi falar, né? Foi escolhido lá pra falar no pós-jogo. Já a gente vai trazer a fala do Diego após essa derrota, mais um total de 4-0 se somar os 2 turnos pro Ceará. Isso é uma vergonha. Um time que não vence ninguém do G4, um time que perde pro Ceará na ida e perde na volta e perde bem. Perde por 2-0, né? Não é por meio a zero, não é por acaso. 2-0. O Flamengo realmente vive um drama, um momento dramático, vergonhoso. E o próximo jogo do Flamengo, veja você, é outro jogo que em tese, seria um jogo fácil. Seria um jogo contra o Goiás. Flamengo-Goiás lá. O jogo vai ser na segunda-feira que vem. Dá pra acreditar no Flamengo? Dá pra imaginar alguma coisa desse Flamengo? Eu acho que é isso, Túlio. Eu detesto esse negócio de demitir técnico. Acho que todos nós detestamos. Ninguém gosta disso. Isso pega mal pra imagem do Flamengo. O Flamengo, no exterior, vai ter dificuldades quando quiser trazer um técnico europeu. Mas, cara, chegou num estágio que é o limite. Rafa, eu falei, o Flamengo, a partir do momento em que o Flamengo escolheu o Rogério Ceni,
o Flamengo foi engolido pelo sistema que é o futebol brasileiro, que é o quê? Até o Nazário trouxe esse dado. É um técnico, isso olhando só pro Brasileirão, é um técnico a cada 6 meses, né? A média que os treinadores ficam nos times brasileiros. E aí é essa vergonha. E agora, como é que mantém o Ceni? Como que mantém o Ceni? Muito difícil. Aí, muito então, difícil. assim, o que a gente pode esperar contra o Goiás? E o cara que perdeu o grupo, coisa. né, cara? Tu vê o Gabigol. O Gabigol passou o primeiro tempo sem chuteira, com a camisa de treino, sem estar com o manto sagrado, com a camisa de treino, aquela camisa rosa. Aquela fala do Arrascaeta no jogo passado, que se destacou muito bem, já foi ali uma letra mais direta, né, na verdade, pro time Rogério. fechado, ninguém fala aquilo, não. Não aquilo fala, é coisa de não time fala, não fala. E assim, cara, não chato. são derrotas, tipo assim, o Flamengo tá ali, o Ceni... perdeu. Não, ele vem de sequências ruins, atuações ruins. Eu tô falando desde o jogo contra o Racing. Vamos pegar. O Flamengo jogou as 2 partidas bem contra o Racing. Falei, se encontrou. Voltou os caras depois de 26 jogos, o quarteto ofensivo. A gente foi desclassificado, mas o Flamengo voltou a jogar bem. O Flamengo jogou contra. Coritiba venceu, o Santos venceu, o Não, Botafogo venceu, mas tudo jogando mal, né? Isso depois contra o Racing. A gente jogou, foi o quê? Botafogo. Coritiba, Botafogo, Santos. Foram as vitórias do Ceni. Depois do Racing? Depois do Racing. Não, acho que não, hein? Dá um confere aí. Tô vendo o Rafa aqui. vai dar um confere. Mas vamos pegar, ó. Aí você vem. Tá na mão, tá no ponto. Então, Botafogo. Após o Flamengo e Racing, acho que o jogo do Coritiba que foi antes. Após o isso que eu tô Flamengo achando, foi a primeira vitória do Rogério. Ele quando chegou contra o Racing, ele já tinha uma vitória. É isso aí. Ele venceu o Botafogo 1-0, jogando mal. E aí venceu o Santos 4-1. 4-1, time reserva a base do Santos, mas foi um bom aí jogo. Veio o Bahia. Aí veio o jogo do Bahia. Aquela loucura, né? A expulsão, jogo que poderia configurar uma arrancada e tal, e que acabou. Fortaleza, mal pra cacete. Aí esses 3 últimos jogos, isso é um esgoto, é um lixo. Atuações horrorosas, poderiam ser jogadas na lata do lixo. Jogos vergonhosos pro Flamengo. Coisa de time comum, coisa de time que briga lá embaixo. Sabe aqueles times que estão lá na zona de rebaixamento, afundados, estão falindo. Não é coisa de Flamengo. Eu não sei se a produção de repente pode pegar pra gente aí, uma coisa a gente pesquisa, pra ver a colocação do Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, só com jogos do segundo turno. Deve ser 11º, se não for, brigando por rebaixamento. Dá pra ver depois? A produção vai dar uma caçada ali depois. Porque, não é possível. E outra coisa, Túlio, o Flamengo como perde em casa, cara. Maracanã. Fla-Flu, beleza, o Flamengo joga no Maracanã, mas foi mando do Flamengo. Desde com o Dome, né? Desde com o Dome. Mas olha aqui, em casa, o Flamengo seria o sétimo colocado. Se fosse Brasileirão dos mandantes. 7º colocado, como visitante, Flamengo seria o 2º colocado. É realmente uma campanha muito irregular, muito comum, muito vergonhosa. Vamos botar aqui na roda o João Granete, que está só ouvindo a gente falar, desabafar, né? João, por favor, sua análise aí desse jogo, o que você está observando no Maracanã, quais são os acontecimentos, principalmente nos bastidores do Flamengo nesse momento. Por enquanto, Rafa, nada, foi o que eu falei. O jogo não tinha nem acabado, a diretoria do Flamengo foi embora. Então, foi pro vestiário, vai ter uma conversa com o Ceni, mas é aquilo, todo jogo é a mesma coisa, a gente tem que chegar aqui pra falar que o Flamengo não cria e tudo mais. Tem que mudar, cara. Não dá, foi o que o Túlio falou, é um técnico que não tá preparado. Às vezes que ele treinou um time grande, ele não foi bem, que foi o Cruzeiro e o São Paulo. E eu acho que o Flamengo errou no planejamento quando mandou o Fera embora. O Flamengo hoje não tem um auxiliar técnico, por exemplo. Mandar o Ceni, quem assume? Ninguém. O Betinho, preparador físico. Mauricinho, pô. Então, mas o Mauricinho não trabalha com time profissional. E o Mauricinho também, desculpa até te interromper, JP, também teve os treinos elogiados pelos jogadores, lembra naquela... mas isso aí já não... Isso aí todo mundo. Túlio, eu não vou ficar mais tentando me iludir, que o jogador elogiou o treino. Essa semana o Bruno Henrique o Bruno Henrique falou que o treino do Rogério Ceni e do Jorge Jesus tem a mesma intensidade. Isso aí é aquela coisa pra dar aquela passada de pano, né? É aquela coisa, todo mundo que é envolvido na cobertura do Flamengo, jornalismo, os canais, todo mundo. É claro que a fala dos jogadores interessa, é notícia. Isso vai virar matéria, isso vai ser repercutido, porque interessa. Agora, as falas são tão pobres, é tanta mediocridade. Você vê a última coletiva do Bruno Henrique, falou nada, não falou nada. A única coisa diferente que rolou agora foi essa fala do Arrascaeta, que a gente comentou, sintoma de time rachado. É aquilo, né, Rafa? Você põe ali, o jogador geralmente é brifado para dar aquelas respostas prontas. É como essa, tipo, os treinos. O treino Media training, futebol clube. A intensidade é a mesma do Jesus, para dizer que o treino não é ruim. Sendo que a questão toda, e até o questionamento, até mesmo da própria imprensa, porque assim, a imprensa hoje, não tem como dizer se o treino é bom ou ruim, se a intensidade é boa ou não, porque não tá lá dentro, pô. É verdade. Não tá lá, não tem como falar. Foi esse o tempo. Como é que eu vou dizer assim, o Bruno Henrique tá mentindo? Eu não sei, pô.
Como é que eu vou dizer que a intensidade dos treinos do Dome era ruim? Eu não sei, eu não tô lá. Agora, aqui saíram também matérias, já mostrei isso aqui, inclusive matérias do Coluna também, com elogios às intensidades do treino do Dome. Agora, isso não faz a menor diferença, porque no jogo, que é aonde vale, né, aonde tá valendo mesmo, tá valendo 3 pontos, tá valendo vaga, a coisa não funciona. E agora vem aqui, eu posso dar um destaque para um tweet do Eric Faria, inclusive mandar um abração. Eric Faria é um cara que eu sou super fã aqui. Ele falou o seguinte, que eu acho que é isso, ó, a escalação foi ruim, que é aquilo que a gente já estava criticando desde o início da partida. As mexidas, inacreditáveis. Esse papo de Arão na zaga até agora não fez efeito algum. Aliás, fez. O segundo gol do Flu foi ali e o segundo gol do Ceará também. Tirou o Isla e pôs o Vitinho de lateral direito. Pôs o René aos 43 do segundo tempo. Levou 1 hora para pôr o Gabigol. Eu acho que ele quis jogar, na verdade, o Vitinho como ala, né? E tanto que o Felipe Luiz, né? Me pareceu isso. Não sei, talvez o JP que está no estádio teve essa visão melhor. Ele possa até falar pra gente. Mas a minha visão foi essa, que o Flamengo terminou no 2-4-4. Tendo 2 jogadores na zaga, 4 na linha do meio campo e 4 no ataque. Assim, coisa de translocado. E aí, meu amigo, é aquilo, um encaixe do Ceará, a gente cantou a pedra, inclusive, na transmissão, é gol. Eu não sei nem mais qual deve ser a linha da nossa análise, se é o futuro com o Rogério Ceni ou sem Rogério Ceni, né? Eu vou trazer, então, em cima disso, um tweet aqui do nosso parceiro Rodrigo Antunes. Um beijo pro Rodrigão, fera nos comentários. Ele tweetou o seguinte: o Flamengo tem um tempo incrível agora para contratar um novo técnico. O último jogo da temporada é no dia 24 de fevereiro. São 45 dias, Marcos Braz. Já pode comprar passagem para a Europa ou para a América do Sul, atrás de um técnico decente para o Fla para a próxima temporada. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não tá dando mais, porque já se percebe que os jogadores também não querem mais o Ceni. Isso é claro. A fala do Arrascaeta, o Gabigol, enfim, os sintomas não faltam. Vamos lá. E o Rogério Ceni também, ele na hora de barrar o Hugo é fácil. Ele tirou, né? Na hora de barrar o Natan também foi fácil. O Everton Ribeiro não saiu. Enfim, a gestão do grupo foi tão ruim, tão equivocada, em tantos aspectos, que é realmente indefensável. Se ele manteve o Hugo depois daquela falha contra o São Paulo, que aquela falha custou a classificação pra gente, né? E, inclusive, ele estreou naquele dia, ou seja, aquilo ali pode ter feito diferença, assim como aquele lance que a gente lembra do jogo contra o Atlético Mineiro na estreia do Dome, pode ter feito diferença na passagem dele. Ele manteve o Hugo, certo? Não faz sentido, depois de um Fla-Flu, em que um lance que é discutível. Eu vi gente falando que o Hugo não teve culpa no segundo gol do Flu. Do primeiro, eu acho que aquela questão de pedir para poder pedir o impedimento, né, lá do Matheus Ferraz, talvez foi frango, mas possa ter prejudicado ali no lance do reflexo do goleiro e tal, na velocidade. Então, assim, qual sentido faz ele tirar agora o Hugo? Né? Não faz sentido algum, assim, questões que não tem critério. A gente cansou de debater isso. Eu não vejo o problema do cara achar assim, o treinador tem suas preferências. A gente teve vários treinadores que mantinham o Márcio Araújo e o cara tinha lá o critério dele. Beleza, vai manter, tá? Vou tirar aqui o cara. Agora, tem que ter um mínimo de coerência. Não faz sentido falar assim, não, então eu vou mudar. Fez o quê? Pra jogar pra torcida? Falar, não, eu tô tentando buscar aqui, não consigo. Hoje ficou nítido. Esse tweet aqui do Eric Faria deixa muito claro, assim, é um negócio, assim, uma loucura, né? É um samba descompassado, sabe? Você fica sem entender. Né? Então, assim, não dá pra ser técnico do Flamengo. Desculpa, Rogério Ceni, tem que comer muita grama, sabe? Trabalhar muito ainda em Fortalezas, de repente até tentar, né? De repente aí um Ceará, um São Caetano. No Flamengo não dá. E a gente vem falando isso há muito tempo. E aí eu posso até entrar nessa questão do Renato, Vamos lá. Que a galera, Túlio, você tava fazendo lobby pro Renato. Não tô fazendo lobby nenhum pro Renato. Primeiro vou começar do seguinte: qual é a minha preferência hoje? Eu acho que o técnico que o Flamengo tem que encontrar é fora do Brasil. Da fronteira brasileira para fora. Da onde a Argentina, vai para o Uruguai, para tudo, a Europa, aonde for. Ponto. Escola brasileira, na minha opinião, hoje está no patamar abaixo. Jesus deixou o sarrafo muito lá em cima. Ponto. Vou repetir a frase que eu usei. Se você for olhar para o mercado nacional e você considera um treinador como o Ceni, que não tinha e não tem credencial alguma para treinar o Flamengo, e hoje na prática isso está claro, não tem como você não olhar para o Renato Gaúcho. Ponto. É isso. Mas eu não gosto dele porque eu tenho birra.
esquece birra, vamos olhar tecnicamente. Como é que o time dele joga, como é que não joga, Isso é que pode colocar fazer. um fato pra abrir um debate. Isso aí. Tá perfeito. O Renato é o técnico com o trabalho mais longo no Brasil. E eu até sólido, falei, com conquistas. na minha aspas, naquela que a gente fez o recorte pro site do Coluna, fala lá, fica a reflexão, ou seja, para refletir. Agora, outra também que a gente trouxe a informação sobre o Renato. Que o Coluna, não sei o quê. Meu irmão, nos bastidores, olha só, a diretoria tá lá, eles estão analisando o trabalho, eles estão... E rolou o papo, Renato, rolou. Rolou contato, rolou... Não tem nada disso. É bastidor. Rolou um papo de Renato. Olha, de repente, final do campeonato, o homem tá lá, tá terminando o contrato, não sei o quê, ou seja... vislumbrando uma possibilidade. É uma notícia de bastidor. Agora, Túlio, você acha que é o ideal? Na minha opinião, nenhum técnico brasileiro é o ideal. Eu acho que o Flamengo deveria ir fora. Eu concordo contigo, quero ouvir a opinião do João Granete e é muito curioso, né? O Rogério Ceni, goleiro histórico, bota o César no gol e o César falha. Que ironia do destino. Que vergonha, hein, Rogério Ceni? Que vergonha. Olha o que você fez com o Flamengo. Terminando de destruir o que o JJ havia feito. Complicado. Vala, João Granete. Não, pois é, se destacou bem. Falar também, Nazário tá aí com a gente. Vamos ver o que ele tem pra falar antes. Que a gente já falou, tudo já falou, já falei. E aí, Nazário? Quero ouvir você sobre mais um vexame dentro de casa. Bom, o detalhe é o seguinte. Primeiro, eu não sei se é verdade, mas, pelo menos nas redes sociais, foi comentado que o senhor Rogério Ceni optou por Gustavo Henrique em função das bolas aéreas do Ceará. Com um pequeno detalhe. A diferença de altura dele para o Natan são 3 centímetros. Gente, 3 centímetros são 3 dedos. É isso aqui, ó. Pô, se isso tem diferença em jogo aéreo, pô, irmão, então, na boa, o Rodrigo Caio voa, porque ele é mais baixo e ele tem uma impulsão muito grande. Esse é o primeiro detalhe. Eu anotei aqui. Segundo detalhe, ele botou o César e o segundo gol foi falha, na minha opinião, também do César, mão de alface. Dificuldade enorme, gigantesca de criação. O Flamengo não conseguia jogar por dentro. O Ceará fez a proposta de meter o primeiro gol, se fechou. A análise do Túlio é absolutamente correta. Eles colocaram, inclusive, 2 linhas de 4 pressionando ali o Flamengo. O Flamengo não conseguia jogar pelas laterais, por dentro não conseguia. O senhor Bruno Henrique não existiu. O senhor Bruno Henrique não existiu. O senhor Everton Ribeiro saiu tarde demais. Para mim, o cara que entrou e deu nova alma para o time foi o Diego. Diego entrou, se movimentou. Então, muitas pessoas que o criticam, que ele é o Diego Giras, que ele não tem nada, que ele é um liquidificador, ele deu outra dinâmica ao time. O time ficou mais agressivo. Em função da entrada dele, ele conseguiu modificar o meio-campo que estava morto. A gente não estava conseguindo nenhuma bola. Esse foi outro ponto. Mais um ponto, o senhor Pedro, no primeiro tempo, não foi alimentado. Ok. No segundo tempo, ele perdeu um gol da mesma distância do Gabigol. No segundo tempo, ele perdeu um gol de cabeça que o goleiro fez uma excelente defesa. No segundo tempo, ele não conseguiu jogar e teve 3 ou 4 oportunidades. E mais um outro detalhe. Se o Flamengo, hoje, assim como quarta-feira, tivesse faturado os 3 pontos, hoje nós estaríamos a 1 ponto de distância do São Paulo. O Flamengo literalmente está igual o conto de fada da abóbora. Deu meia-noite, a carruagem virou abóbora, acabou o encanto. Senhor Rogério Ceni, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Eu gostaria muitíssimo de sugestionar ao senhor voltar ao Ceará, vai lá comandar o seu Fortaleza, vai para aquele belo estado do Ceará, vai comandar o Fortaleza, porque no Flamengo não dá. Diante disso tudo, eu gostaria de primeiro saber aonde está Rodolfo Landim, aonde está Marcos Braz, que disse que estava tudo bem, que acreditava. Então, eu quero perguntar, acredita ainda? E agora, vai fazer o que com o Rogério? Vamos manter o Rogério até o final do campeonato? Não estão pensando num plano B? Concordo em número, gênero e grau com o Túlio.
Porque aqui no mercado interno, inclusive eu falei ontem, no mercado interno não tem técnico para o Flamengo. Não dá mais para fazer experimento. O que o Flamengo viveu esses últimos tempos foi uma vergonha. É preferível sair no Campeonato Brasileiro lá pela 12ª, 13ª, ficar no meio de tabela, que não gera expectativa. A gente agora, muito provavelmente, vai perder o Z4, a gente vai sair. E, sinceramente, sou um cara muito otimista, mas com essa vontade, com esse time, com essa pouca vergonha, a gente não chega a lugar nenhum. Muito bem, Roberto Nazário, aqui temos alguns destaques, a fala do Diego na coletiva, antes um giro rápido no chat, você confere que tem mensagem fixada deixada pela produção, você demitiria Rogério Ceni do cargo agora? Acho que a mesa é unânime, acho que todos diriam que sim, já a gente pode conferir aqui alguns comentários. O Marcos Antônio pergunta, já nos livramos do rebaixamento? Sim, com 49 pontos o Flamengo já escapou. Galera fora Ceni dominando aqui o chat, tem um outro antes aí tentando fazer graça, vai procurar tua turma. O Thiago Larusso fala, eu vendo o meu Fusca para contratar o JJ de novo. Um abraço aqui pro Thiago Menezes que fala, não há técnico que dê jeito se o elenco não quiser. Eu acho que é pertinente a crítica ao elenco também do Flamengo. Um grupo acomodado, tirando o Diego. Hoje parabéns pro Diego. Diego, cara do jogo. Túlio, o que o Diego falou? Antes eu queria mostrar aqui, mas eu vou mostrar aqui pra galera aqui que o Diego falou. O Diego soltou cuspindo maribondo, e aí faz lembrar aquele, né, o Flamengo de 2018, 17, 16, que era sempre o Diego que falava, né? Sempre Diego. Era só ele, né? E ele mandou o seguinte hoje, cada um aqui tem que ser homem, assumir a responsabilidade. Nada no externo pode influenciar se não fizermos dentro de campo. Temos que falar menos e jogar muito mais. Eu queria só colocar, porque assim, o Rogério Ceni chegou com muita pompa, né? Muito apoio, aquela coisa toda. E alfinetando o Domenech Torrent, o querido catalão, na coletiva. Eu queria soltar o que ele falava sobre sistema defensivo. Posso soltar aqui? É um trechinho. Vai lá, 30 segundos. Vamos lá, eu vou botar aqui, deixa eu aumentar aqui meu volume. Ó. Isso aí é só amanhã que nós vamos poder responder, afirmar, né? Mas eu acho que erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de gols, 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né? O nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos, né? Aqui a gente vem para gerar ideias, colocar, né, situações para os atletas. E são eles que vão se encarregar de resolver dentro de campo. Eu sempre falo que o atleta é o mais importante, é o grande aço. Nós estamos aqui para arrumar alguma solução para que eles executem dentro de campo. Mas te garanto que não é um problema único de uma peça quando você toma 10 gols em 3 jogos. Tá aí, né? E aí... Deu uma cornetada. Foi o período do Barata Voa, né? Aquele jogo do Atlético Mineiro e tal. Realmente foi inacreditável tomar 10 gols em 3 jogos. Mas ele também não foi leal, né? Com seu companheiro, né? Com seu colega. Não, e nem só isso, né, Rafa? Justamente, ele chegou, ele identificou o problema. Você não pode levar 10 gols em 3 jogos. Temos aqui o problema do sistema defensivo, né? Uma pessoa, não sei o que, aquela coisa toda. Que era inclusive o que falavam, né? Eu achei engraçado, até teve uma matéria que saiu essa semana. Antigamente era o que o Domi não consegue acertar o sistema defensivo. Com o Ceni, eles transformaram em erros individuais, né? Aí fizeram uma lista essa semana com os 10 gols de erros individuais. Ou seja, querendo tirar do Ceni. Sendo que dos 10 gols que eles apontaram ali, as falhas individuais, 7 foram com o Domi, 3 com o Ceni. E aí eu posso falar aqui, foi o Hugo contra o São Paulo, né? Felipe Luiz contra o Fluminense, o outro agora não vou me recordar. O Gustavo Henrique contra o Racing, entendeu? Então assim, não tem como justificar, não adianta, não tem mais ginástica mental, tentar defender o Ceni, criar aqui, tentar, não tem mais como defender. Se quiser continuar com o Ceni, beleza, não vai dar tempo pra continuar, vamos terminar a temporada, não vamos ver. Aí, amigo, vale de cada um, né? A gente não sabe hoje, eu já fiquei meio assim quando eles escolheram o Ceni, né? Tipo, o que o Flamengo quer, né? Mais uma aposta, a gente já viu que, né, mesmo a gente sabendo que não deveria apostar, né, com o Domi, e agora vai de novo, mas a gente não sabe o que passa na cabeça deles. Eles se acham mais inteligentes que todo mundo, de repente pode se surgir alguma novidade, não sei. João, não sei o que você acha, você é a favor do Fora Ceni, você acha que ainda dá pra ele terminar esse campeonato brasileiro? Tem alguma esperança em cima disso? E outra, vamos propor aqui também, assim que o Ceni for demitido do cargo, passar uma borracha definitiva, porque Domi e Ceni foram 2 atrasos de vida pro Flamengo, é a destruição
total e absoluta do que o JJ fez. E 2019, aquele comecinho de 2020, realmente ficam no nosso coração, fica na lembrança, e o Flamengo tenta tocar o barco daqui pra frente. Você é fora cena, João Granete? Acha que cabe a demissão do técnico nesse momento? Acho que sou. Mesmo como o Túlio falou, pra mim o título, Rafa, tá bem distante. A briga é o quê? Por G4, G6? Se depender do Flamengo, é G4, cara. Eu queria muito que fosse pelo título. O São Paulo mais uma vez tropeçando e o Flamengo tropeçando na mesma rodada. Então é uma coisa aí que a gente precisa consertar, não tá dando mais. E eu sou fora Sene, de repente, não sei, vai botar o Mauricinho, termina o Campeonato Brasileiro, mas já tem que pensar na próxima temporada, que começa em fevereiro, começa em março, termina em fevereiro, porque mais uma vez a gente vem, a gente faz, não treina, o time não tem jogada. Tudo bem, hoje conseguiu. O time tem que treinar a finalização, cara. O Pedro perdeu 2 gols idênticos, jogando a bola por cima, cara a cara. Então a gente perdeu os campeonatos para nós mesmos. Pode ser que o Flamengo embale, mas pelo que vem apresentando, não sei, na próxima segunda-feira encara o Goiás, que é isso, não tem o Gerson que levou o 3º cartão amarelo. Vamos ver, o Ceni vai ter mais uma semana para trabalhar, só que, Rafa, vou ser sincero, eu já não espero mais nada, isso se ele não cair, né? Pois é, Nazário, e aquela cena pós-jogo, Rogério Ceni abraçando um por um, cumprimentando com aquela cara, né, que não podia ser outra, né, cara de vergonha, né, cara de quem foi humilhado, derrotado. Ele se despediu do Diego, até o Arrascaeta ele abraçou, o Rodrigo Caio e tal, antes de sair do campo. Não achei muito normal, achei anormal. Tem um quê de despedida aí nessa cena? Fenômeno. Deu ruim. Fala, Túlio, você. Eu acho que o Nazário foi buscar o Ceni lá pra levar embora. Acho que o Nazário foi se despedir do Ceni Tá também. Tô achando também. Mas assim, eu analiso o seguinte, eu também não achei, acho que não foi uma coisa assim muito, vamos dizer assim... Protocolar, né? Protocolar, dele se despedir dos jogadores. Eu espero que sim, que seja, né, a despedida dele, porque, cara, assim, não dá mais. Até pra você analisar, é tanta bizarrice, que é aquilo que eu falei. É impressionante, a gente não tá falando aqui, assim, com o Domi, por exemplo, a gente tinha vários problemas, a gente reclamava que ele demorava às vezes a substituir, fazia também algumas substituições que a gente não entendia, mas nada, cara, pode comparar, não tem nada igual o Ceni fez. A forma como o Flamengo... A gente vai ter que desenhar isso, já vou até dar essa ideia pra produção. Vamos desenhar como iniciou o Flamengo nesse jogo de hoje e como está terminando o Flamengo, né? Assim, como terminou no caso, né? A escalação do Flamengo e o posicionamento do time em campo. Uma coisa monstruosa, bizarra. E para um cara com tantos anos de experiência no futebol como jogador e como goleiro, o goleiro ele tem uma visão privilegiada, ele tá vendo o time ali, né? E ele era o cara que tinha a abraçadeira de capitão no São Paulo, era o cara que ajudava, tinha uma liderança gigantesca. Não é possível aquilo ali, é difícil até de analisar. O Ceará no segundo tempo se abdicou de jogar. Aliás, o Ceará se abdicou de jogar bola desde quando levou o primeiro gol. O Ceará viu que falou, cara, dá pra fazer mais gols nesse time do Flamengo. Opa, vou pra cima. E foi. 74% de posse de bola. Olha o Nasa aí. 74% de posse de bola pro Flamengo. Não, e que não justifica também, né? Tipo assim, beleza, teve 74% de bola. O outro jogo também teve contra o Fluminense, né? E o Ceará conseguiu manter esses 26, conforme você está falando. Abdicou de jogar, soube se defender e fez o gol nas horas certas. O pior de tudo foi ver o Rodrigo Caio ajudando na construção de jogada. Ele estava saindo para construir a jogada. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Olha só, pessoal, o próximo jogo do Flamengo é só na segunda-feira contra o Goiás. Até lá, uma semana pra lá de turbulenta. Eu não sei se a gente vai ouvir, mas era bom ouvir Landim, Marcos Braz, quem mais? Túlio, me ajuda aí. Bapi. Tem conselhinho, enfim, também todinho, porque... Assim, galera toda, turma toda, né? Alguém vai falar? O conselho na o hora... O pessoal que está gritando na arquibancada, também. Aquele monte de papagaio que fica gritando, xingando o juiz, aparecendo, tem que aparecer, bota a cara para dar entrevista aí, pô. Tem o Conselhinho, tem lá o pessoal das relações externas, Cacau Cota, Bruno Spindel, Marcos Braz, tem uma galera, dá pra fazer até um coletivão, né? Bota eles lá, todo mundo, a gente vai... Poderia ser ao vivo, né? As perguntas e tal, não se ter que mandar pra eles fazerem, que às vezes até eles cortam, né? É tão democrático no Flamengo hoje, que é um dos clubes que não mudou a sua forma, né? Hoje, outro dia eu tava acompanhando o Vasco...
Pode falar. O pessoal nem deixou terminar a minha última pergunta. Não fizeram, assim, no meio da pergunta cortaram, aí o Ceni já foi falando e dane-se, né? Ou seja, complicado. Não tem e eles querem isso, JP. Eu tava vendo outro dia, o Vasco, ele coloca o repórter ao vivo na chamada. O Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Eles fazem uma chamada. Então, assim, não é inadmissível. Porque isso é bom pra eles, acomoda, né? Tipo, avalia essa pergunta aqui do João Granete. Não é boa, vou tirar, e cortou e acabou. E você não tem como questionar, ou até mesmo desenvolver algo interessante, porque assim, muitas vezes, dependendo da resposta que ele dá a uma pergunta anterior à sua, você fala, pô, vou questionar isso aqui, ali, você vai desenvolver até melhor a coisa ali. E não tem como, né, você ter a réplica, a tréplica, então assim, é complicado, e não só para os dirigentes, mas para o Ceni também, para os jogadores, né, aquele troço chato. Eu assistia a coletiva do Bruno Henrique, entendeu? Então vamos lá. João Granete, a gente sabe que existe o grupo do WhatsApp que os repórteres e setoristas dos veículos fazem as perguntas. Previamente, antes da coletiva do Rogério Ceni, quais foram as perguntas feitas pelo Coluna do Fla que você mandou? Hoje, agora, por enquanto, nenhuma, o Rafa. Ainda não abriu? Não abriu. Perfeito. Tá aqui, deixa eu ver. Então vamos fazer uma dinâmica, João, diferente. Tô arrumando aqui. Não. A última mensagem foi foi 6 da tarde. Que aí ele foi quando criou o grupo, falou: as perguntas serão pedidas já pra gente começar. Mas já tem meia hora. Normalmente, Rafa, coisa de 15 minutos no máximo, o Rogério já tá falando, e nem sinal deles pedirem as perguntas, porque eles pedem com antecedência, ou seja, vai demorar mais um pouco aí a entrevista do Rogério Ceni. Eu tô de olho no grupo aqui, mas nada, o grupo tá todo mundo em silêncio, só aguardando o posicionamento da assessoria do clube. Perfeito, eu posso falar tranquilamente aqui em nome de todo Coluna do Fla que o JP tem feito as melhores perguntas das coletivas do Flamengo, e isso aqui é zero de clube. Porque você é do canal dele, é teu parceiro. Não, as melhores perguntas das coletivas são as do João, e muitas perguntas do João não passam. É isso que tem que ser dito, tem que ser colocado aqui, é importante. E vamos fazer uma dinâmica diferente hoje, vou roubar aqui o direito do João com todo respeito, carinho. Galera, qual pergunta você faria pro Rogério Ceni? E a melhor pergunta, a gente faz esse debate aí, o João tá na correria, se tiver que mandar pergunta, ele já manda. As perguntas do João estão sensacionais, e Túlio, você vinha com alguma novidade? Não, eu queria só ler aqui uma opinião interessante do Rodrigo Matos, que ele faz análise lá de finanças e tal, aquela coisa de transmissão, mas ele falou um negócio interessante, ele falou, o desempenho do Flamengo deveria gerar também uma autocrítica de nós, jornalistas esportivos. A maioria considerou que Ceni era um técnico moderno, pronto, por meia dúzia de boas atuações do Fortaleza, atuando fechado contra times do Sudeste e campanhas de meio de tabela. É isso. Entendeu? Venderam. Eu acho que o grande momento foi aquela Copa do Nordeste, a Série B e tal, que assim, realmente pro Flamengo, né? É aquilo que não fala. Essa semana eu trouxe, né, a coluna do André Rocha, do UOL, em que ele fala. Eu revi essa semana, foi ontem, se eu não me engano, a coletiva do dia que o Ceni chegou. Não, porque eu fiz lá no 4-2-4, lá no Fortaleza moderno, que ele tava querendo comparar a forma como o Fortaleza jogava com o time de Jesus, pra dizer que ele iria implantar isso no Flamengo. E aí, a gente vai ver na realidade, não. Ele criou um sistema totalmente defensivo. O Fortaleza jogava no estilo Muricibol, entendeu? Agora, uma coisa era o Fortaleza enfrentar o Ceará, que é um time que ele vai jogar de igual para igual, né? Vai ali medir forças. Outra coisa era você pegar o Fortaleza jogando contra o Flamengo. Quantas vitórias o Ceni teve jogando com o Flamengo, contra o Flamengo? Nenhuma, pô. Perdia todas. É uma credencial insuficiente, né? Porra, No mínimo, qualificável como aposta. E aí, eu quero falar. E aí, quando não, vamos deixar o cara trabalhar, não sei o quê. Aí, qualquer nome que sugere, aí você, gente, vamos olhar pro mercado brasileiro? Vamos considerar, então, o Renato? Não tô dizendo que é pra contratar, tô dando uma opinião. O Renato, apesar dos pesares, Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, eu acho que um dos grandes problemas do Renato, porque assim, um cara vem lá com a comissão dele, etc, é que ele abre mão do Campeonato Brasileiro. A gente teve problemas assim no Flamengo, inclusive com o Abelão. Isso vai dar M. Não, isso mas aí vai a gente dar teve problemas com o Abelão. Não, tô falando, tô só aqui questões levantando. de panela, alguns ajustes ele vai ter que fazer pra assumir o Flamengo, né? E aí, todo mundo, aí eu falo assim, cara, como é que você pode desconsiderar o Renato com o currículo do Renato? E vamos olhar, desde quando você lembra o Renato
Renato treinador? Sabe desde quando o Renato começou a ser treinador? Foi no Madureira, hein? 1996 no Fluminense. Isso aí. 96. Sabe quando que Renato veio ganhar um título? Copa do Brasil com o Fluminense, sei lá, 2007? 2007. Olha quanto tempo que o Renato levou. E passou por Madureira. Sim, Tem um rebaixamentozinho nas costas. Tem rebaixamento. Chegou a final em Foi Copa do vice Brasil. da Copa do perdeu. Brasil com o Flamengo, 2006. E aí embaixo. o cara pensa que o Ceni, com, sei lá, 2, 3 anos de carreira, não, está pronto. É isso aqui que o Rodrigo Matos falou. E boa parte da torcida compra sem criticar. Sem falar assim, cara, por que o Ceni... É aquilo que eu falo, por que o Ceni, porra, tá no Fortaleza, merece pegar o atual campeão brasileiro, o atual campeão da É Libertadores? aquilo, usando até o termo que você usa, é o deserto, né? O cenário de técnicos Mas do Brasil cara. é algo muito pobre. E, é isso que e aí é outra coisa que eu quero entrar também. Por que você vai entrar no mercado em que o nível é baixíssimo? Porque, assim, esse Brasileirão, ele não está fácil. Esse Brasileirão, ele é nivelado por baixo. O Flamengo, ano passado, quando ele virou um ponto fora da curva, ele ganhou com o pé nas costas, porque o futebol brasileiro é nível baixo. E é isso, você vê o São Paulo de novo tropeçando. E aí você olha pro mercado em que o nível é baixíssimo. O nível do futebol brasileiro é baixíssimo. Quem pratica hoje o melhor futebol no Brasil são técnicos estrangeiros. Era o Cudê no Inter, é esse Abel Ferreira agora no Palmeiras, era o Jesus no Flamengo. Ou eu tô mentindo? Qual o técnico brasileiro que você fala assim, porra, não, o cara é o Sampaoli, que chegou a ter bons jogos com o Atlético Mineiro. E é isso, essa é a realidade. E aí você vai olhar pro mercado brasileiro, você considera o Ceni, que não tem nada no currículo. O Ceni não tem, porra, um trabalho bom pra botar no currículo dele. Vai lá, o LinkedIn do Ceni é uma vergonha. Aí, não, o Renato não pode considerar o Renato, não. Mas por quê? Aí não bota nem motivo, justificativas técnicas, não, porque eu não gosto dele, porque o Renato rejeitou o Flamengo. Porra, tu tá querendo aceitar aí, Jesus aí, foi embora, meteu o pé, largou o Flamengo, a gente tá passando tudo por isso por culpa dele, mas não pode, porque o Renato usou o Flamengo pra renovar. Por favor, né? Então faz o seguinte, não vamos considerar o mercado nacional. É aquilo que eu falei, na minha opinião, o técnico do Flamengo está fora das fronteiras do Brasil. Roberto Nazário, queremos te ouvir. Aqui antes surgiram no chat que eu perguntei o seguinte: qual pergunta você faria para Rogério Ceni? O João Granete vai enviar as perguntas do Coluna do Fla para a coletiva que começa em instantes. O Gelton Brito perguntou: a pergunta é, Ceni, você vai embora quando? O Gigante pergunta se ele vai embora hoje. E também tem a pergunta para o Ceni: o que aconteceu para sofrer tantos gols e não fazer mais? O Ricardo Lessa pergunta o que faltou para o Flamengo voltar a ser o de Jorge Jesus, entre outras perguntas aqui. Roberto Nazário, em cima disso que o Túlio falou, Renato Gaúcho é uma opção, Nazário? Posso fazer uma pergunta para o Rogério Ceni? Opa! Se puder concorrer, eu gostaria de perguntar o seguinte: Ceni, aonde você acha que foi o seu erro? Porque até então você está falando, né, fomentando que falhas técnicas, erros grotescos, coisa e tal. Gostaria de saber onde você, como técnico, errou para o Flamengo estar nessa posição. Gostaria muitíssimo de saber essa posição dele, né? Que ele fizesse um meia-culpa e falasse, não, eu acho que eu errei aqui ou ali, porque o erro não é só dos jogadores. E a gente já vem falando isso lá atrás, já tem tempo que a gente vem falando que as coisas não vêm bem, não vinham bem, mas o problema não era somente o técnico. Agora é o técnico, os jogadores, a diretoria, o planejamento não, né? A falta de planejamento e por aí vai. Eu concordo em número, gênero e grau com o poeta. Inclusive, ontem eu falei no pré-jogo, olhar para o mercado interno, para mim, não vejo ninguém, porque hoje a gente está vendo que o futebol brasileiro é nivelado por baixo. E o ano passado, né, no campeonato de 2019, né, o anterior a esse, que não foi o ano passado, foi o ano retrasado, o Flamengo, nessa mesma situação, já tinha 10 pontos de gordura em cima do Palmeiras. 10 pontos. Na mesma rodada que agora, faltando 10, o Flamengo já tinha uma distância de 10 pontos do segundo colocado. Ou seja, estava muito mais difícil do Palmeiras conseguir chegar, até porque, embora nós ainda iríamos disputar 30 pontos com 10 de vantagem, mas o ritmo que o Flamengo vinha imprimindo era avassalador. Então, a dúvida era quando que o Flamengo vai tropeçar? E não é o que está acontecendo agora. A gente está vendo o São Paulo oscilante.
tomou um banho técnico do Renato Gaúcho no campeonato que saiu agora, perdeu no meio da semana, perdeu hoje de novo. Então, não é um time que você possa falar, caramba, o Diniz é o cara. Não é. O Abel, pô, quem diria, né? O Abel que quase saiu, vai daqui, vai dali, agora tem gente falando, porra, o Abel. Meu irmão, o Abel é horroroso. O Abel é horroroso. O Diniz ainda está verde e questionável também, muito questionável. Inclusive, o fato que aconteceu dele com o PP foi lamentável o que ele fez. E outros técnicos, Rogério também, é exatamente isso que o Túlio está falando. O Rogério é, no máximo, credenciado para pegar, nesse momento, um time de meio de tabela. Não tinha credencial, não tem peso, não tem carteira, não tem pistolão para poder pegar um Flamengo. É diferente. Não é soberba, mas é outro ambiente, é outro universo, são outros ares. E ele está sentindo na pele. Ele pegou e é lamentável, para não dizer catastrófico, a sua passagem pelo Flamengo. Insustentável a sua permanência na direção do clube. Se isso acontecer, é por birra de uma diretoria que está absolutamente perdida. E é ano de política, né? É ano de eleição, melhor dizendo. Então, tudo vai depender do que vai acontecer daqui até o dia da eleição. Mas o histórico que está sendo deixado na saída do Português é horroroso. Nós colocamos 2 técnicos e os 2 não conseguiram colocar o Flamengo. O Flamengo estava todo arrumado, em cima da prateleira. Quem chegou, olhou para o time e falou, caramba, todas as peças aí, está tudo certo. Vamos botar para rodar. E o time não rodou, o time está irreconhecível. Não tem vontade, não tem criatividade, não consegue sair agora uma jogada. E a dificuldade é a mesma do ano passado. A dificuldade é a mesma do ano retrasado. O Flamengo virou o time a ser batido. Então, todos os times vão chegar para enfrentar o Flamengo fechados, com marcação forte, com as linhas altas, mas nem tanto para não cansar, porque eles aprenderam que quando encaravam o Flamengo no primeiro tempo, com a linha alta, as 2 linhas altas, encarando de frente, no segundo tempo acabavam perdendo. Por quê? Porque o condicionamento físico do Flamengo era muito melhor, porque a capacidade técnica do Flamengo era muito melhor, porque dentro de uma filosofia de jogo, no campo, o Flamengo se sobressaía. Quando eles fechavam pelo meio, atacava pela ponta. Quando a ponta estava fechada, alguma outra jogada pelo meio, com rapidez, com toque de primeira, com velocidade, com individualismo, com a genialidade dos jogadores, imprimiam velocidade, conseguiam fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, era naturalmente um atrás do outro e iam saindo. Só que agora a gente vê um Flamengo preso, limitado, cansado, desmotivado, um Flamengo que está muito aquém, mas muito aquém daquilo que estava armado. Aquilo que foi armado, que estava tudo certinho, de repente se desmoronou. E eu volto a falar, o Flamengo é um conto de fadas. Bateu meia-noite, a carruagem virou abóbora, irmão. A palavra é essa mesmo, catastrófica a passagem do Rogério Ceni no Flamengo. Chega a informação aqui do colega Fred Uber do GE que o vestiário do Flamengo tá pegando fogo, tá quente. Conversa e cobranças seguem até agora, coletivo do Ceni ainda adiada. Rapaziada, que parada. Teve um superchat aqui do meu amigo, meu parceiro James Leal Borges. Um abraço e obrigado pelo recado. Ele comenta o seguinte: eu sei que é achismo falar isso agora, mas os pontos perdidos contra Fortaleza, Fluminense e Ceará custaram a liderança do Flamengo no Brasileirão. É um drama desde o dia 26 de dezembro esse jogo do Fortaleza pra cá. É só tristeza, é só desgraça. Ô João Granete, temos outras novidades aí do Flamengo. Você que tá no Maracanã, o que tá rolando? O bicho tá pegando. Tá pegando, mas agora eles começaram a pedir as perguntas, vai ter a coletiva do Rogério Ceni. Foi um papo bem quente no vestiário, de cobrança não só com o Ceni, mas também com os jogadores. Mas contra o Fluminense já havia tido essa conversa, demorou, amanhã também no CT vai ter. Vamos ver, né, o Rafa? E tem que ver se vai ter até treino. A gente vai questionar a assessoria, porque o próximo jogo do Flamengo é só na segunda-feira. Mas eles não podem dar folga. E se der folga, eu acho que aí é brincar com a cara do torcedor fazendo de palhaço. No mínimo vai dar 3 dias de folga agora, porque lá é tudo uma beleza.
Até porque todo mundo sabe, né? O Ceni não acorda de manhã, né? O Ceni dorme de madrugada, preparando os treinos. Isso é sério, ele tem problema de insônia e ele dorme tarde. O pessoal tá pedindo pra gente cobrar os jogadores. Eu acho que assim, isso é muito nítido, né? Isso fica muito claro que os jogadores também são culpados. Hoje, por exemplo, se a gente for olhar a partida de hoje, o Pedro perdeu 2 gols que acho que em tempos normais... Não tem como defender, não Pedro, pode perder aquele tipo de O Pedro gol. não perderia, o César falhou no gol, o sistema defensivo mais uma vez, assim, Felipe Luiz não acompanhou o Vina no primeiro gol. Então, são coisas muito óbvias. Sendo que o que acontece? É aquilo que a gente vem falando, é muito mais fácil estourar no técnico, sendo que o que passava, até o Simon tweetou isso, né? Vou até ler, deixa eu procurar aqui, pegar aqui rapidinho o tweet do Simon. Ele falou aqui, calma aí, deixa eu pegar aqui, dar uma atualizada. Simon, no caso, quem é esse rapaz? Deixa eu pegar aqui. Simon Lé do chinelinho do Coluna, o que ele falou? Ele falou aqui, ó, o Ceni não conseguiu, não dá mais para insistir, mas como dizia o poeta Túlio, nos tempos de Domenech, o problema não é só técnico, tem muito mais caroço nesse angu. E é claro que tem, sendo que o que se falava aqui? Né? Não, ó, eu e o Nazário, a gente cansou de falar dos problemas irem além da questão do treinador e tal, e coisa que já incluía também os jogadores, né? Mas, não, vamos trocar o treinador, tanto que o Ceni, eu mostrei pra vocês aqui a letrinha que o Ceni deu do sistema defensivo, não, precisa de treinar, não sei o quê, papapá. Trocar treinador vai resolver o problema do Flamengo. Trouxeram um treinador abaixo do mediano, um cara sem experiência nenhuma, com todo o respeito, mais uma vez, ao Rogério Ceni. Vai resolver os problemas. E não resolveu. O problema é muito maior. A gente já fala isso há muito tempo. Não é só treinador. Sendo que por que estoura um treinador? Porque, cara, o cara não vai chegar ali, você não vai pegar o Pedro. Você acabou de comprar o Pedro por milhões de reais. Você não vai mandar o Pedro embora. Nenhum dirigente, nenhum jogador, vice-versa, nem o Ceni vai chegar na coletiva, ou o jogador, como a gente viu a coletiva do Bruno Henrique, e vai espinafrar os caras. Se isso não for feito internamente, mas assim, a cobrança eu acho que tem que ser maior em quem faz o planejamento e quem tem essa diretriz. O Marcos Braz cansa, não, o Gabigol sofria resistência na época do Abel porque ele era um jogador considerado, entre aspas, problemático. Não, eu adoro jogador assim, eu adoro, lidei com o Adriano, não sei o que. O Braz tem que chegar lá agora, reunir os jogadores e falar, rapaziada, olha só, entendo, o treinador é fraco e tal, mas assim, vocês são os pica, irmão. Gabigol, Everton Ribeiro, tu joga, Arrascaeta, e aí? Entendeu? Até nessa coisa, rapidinho, até pra complementar no que o Nazário tá falando sobre, né, individualmente dos jogadores, de tentar achar alguma solução, você vê, ele colocou o Diego no segundo. Diego! O pessoal fica, o Diego gira, não sei o que. Diego entrou, Diego foi jogar no meio. Eu tava falando isso aqui, de que tanto fica o Arrascaeta preso na esquerda, o Everton Ribeiro preso na direita, ninguém vai ali no meio. Como era com o Jorge Jesus, iam ali e tal. Entrou o Diego, foi pro meio de campo do Flamengo, começou a dar passes verticais. O Flamengo mudou. Todo mundo cresceu. Até o Everton Ribeiro começou a apresentar uma bolinha. A Arrascaeta também, né? O Gerson começou a jogar muita bola. Cara, O Diego assim, foi o craque do jogo. O Diego foi o sim, dono do segundo tempo do jogo. E aí eu te falo, uma coisa que óbvia, que você não precisa de muita coisa pra fazer. Diego, vai ali e joga no meio. Eu tinha até falado, falei, pô, o Diego vai dar qualidade no passe e tal, porque o Diego é bom passador e tal, papapá, aquela coisa toda. E o cara fez até mais. Uma coisa óbvia, uma coisa que você tá vendo, eu tô vendo daqui, e olha que eu não sou um grande analista tático, não. Uma coisa óbvia, o Ceni não vê isso, os dirigentes... Você é um mentiroso, você, né? é um mentiroso. Você agora foi mentiroso. Por quê? Porque você falou que não é um grande analista, seu mentiroso, Não, safado. pô, mas é verdade. E aí o Marcos Braz não consegue ver isso? Pô, o cara tá 500 anos no futebol, rato de futebol, entendeu? O Landim lá, ó, tem isso, eu pego gravado. Se tiver lá, se eu ganhar eleição, assim que se eu ganhar. Então, assim, você pode pegar, porque assim, tudo tem que ser decisão do presidente. E pode cobrar a mim, porque mesmo eu sou o presidente. Ó, eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta agora pro Braz? Agora, qual pergunta pro Braz? Braz, quando que o Bruno Spini vai vir candidato a deputado estadual? Excelente pergunta, né? Vai ser o
3-3-3, 3-3, né, cara? É brincadeira. O que a gente tá vivendo é uma vergonha com todas as letras. E agora o maiúsculas. pessoal fica... Vem Dorival... Gente, Dorival Júnior... vamos lá. Dorival. Já rolou o Vem Dorival? Já tem um Vem Dorival... É mesmo isso, Túlio? Dorival Júnior, olha só. Dorival Júnior, acho que o único título de expressão do Dorival Júnior foi em 2010, com o Santos de Neymar e Ganso voando os dois. O único. Antes ele tinha ganho a Série B pelo Vasco. Mais nada. As passagens do Dorival Júnior no Flamengo são... Desculpa, gente. São pífias. Ele pegou o time em 2018, 12 jogos. Seria como agora. Dá pra ele, beleza. Vamos fazer igual 2018? Vamos botar o Dorival pra... Tampão, né? 12 jogos. Ele classifica o time pra Libertadores como foi em 2018 e acabou. Mas agora, se a gente pensar em voos mais altos, a gente tá falando isso aqui. Vão, gente, fora do Brasil, pô. Aí que eu falo. O pessoal quer contratar o Dorival, que até brigou com o Diego Alves, que o último título de expressão do cara é uma Copa do Brasil em 2010, mas não, o Diego Alves, o Renato não pode nem considerar o Renato. Por quê? Porque eu não gosto do Renato, mas não pode considerar. Eu acho que o Dorival seria, um caso de um Flamengo que não existe mais, que não caberia no dinheiro uma opção... Se for pra trazer nessa proposta, eu posso levantar o debate? Se for pra trazer assim, ó, vamos trazer o Dorival pra poder... Os 11 jogos que faltam pro Flamengo... Tapar buraco. Vamos lá. Isso aí. Beleza, eu concordo. Agora, pra ser o cara, pra seguir na temporada, pra ser o cara que vai disputar Libertadores, sinceramente... Eu concordo que é pensar pequeno demais, mas o pior é que o Dorival em 2018 foi muito melhor que o Ceni agora em 2021. Sim, com certeza. Não, com certeza. Isso que é o mais dramático. A gente trouxe até aqueles dados que a produção colocou essa semana, colocou até 2 vezes, dos 11 primeiros aproveitamento, jogos, né? Do aproveitamento, inclusive da última passagem do Dorival, foram 12 jogos, se eu não me engano, a gente viu o número dele ali muito maior do que o Ceni. E o Rogério na faixa dos 40 e poucos % de aproveitamento é realmente algo pífio e patético, diria o Mauro César. Pífio e patético. O Internacional tá jogando nesse momento, o Internacional passou o Flamengo, o segundo colocado, 0-0 com o Goiás, que é o próximo adversário do Flamengo, segunda que vem, Flamengo e Goiás, em Goiânia, às 8 da noite. Diga, João. Assim como o Ceará também vinha jogando na última rodada encarou o Ceará, e agora a gente vai repetir a coincidência da tabela, mas só uma dica de repente pro Flamengo: aproveita que foi o Flamengo e Ceará hoje, pega uma carona no voozinho fretado do Ceará, bota o Ceni e manda para Fortaleza. Eu acho que já economiza até um pouco com a passagem. É isso, João. Pode mandar. Alguns recados da galera no chat interagindo, comentando no Coluna do Fla. A galera participa demais. Tem a mensagem fixada. Você demitiria Rogério Ceni ainda hoje? Tem também o link para se tornar membro do Clube Coluna do Fla, uma série de benefícios e ajuda muito o nosso canal. A coletiva ainda não começou, está para começar. João já enviou as perguntas e em instantes começa. Um abraço aqui para o André Januário, sugere, brincando evidentemente, o Lisca doido. A galera também dá alguns nomes. O Eleri Gomes comenta: Dorival não vai dar certo também. Para trazer o Dorival é melhor trazer o Fera. Muitos comentários aqui, há quem coloque o nome do Sampaoli, algumas críticas, outros elogios ao nome do Renato também. Roberto Nazário, qual é o nome para assumir o cargo do Rogério Ceni, caso ele venha a ser demitido, como tá parecendo, né, cara? Tá mudo. Alô, Nazário. E aí a gente é obrigado a ver isso aqui, aproveitar que o Nazário não... Há um vestiário do Fortaleza, galera. Vestiário do Fortaleza dentro da nossa casa aí, ó. Vergonha, cara. Vergonha. Volto a dizer, o Flamengo seria o 7º colocado se só valesse tivesse vencido os jogos no Maracanã. Fluminense e Ceará, até o Nazário falou, a gente tava pontinho de São Paulo, cara. Um pontinho. E ainda com o jogo a menos e com o jogo direto, né, que a última rodada contra eles. Ninguém quer ganhar esse título não. E vou cravar aqui, esse vai ser o campeonato cujo campeão terá a menor pontuação. Acho que vai bater 2009. É o mais fácil de todos. É o mais fácil de todos. Molezinha, né, Fenômeno? Fala aí, qual seria o seu nome? Vamos ampliar esse debate. Quais são as possibilidades do Flamengo? Agora, eu acho que o Flamengo tem que esquecer o Campeonato Brasileiro. Não dá mais, não tem como. E aí, se alguém falar para mim, não, mas matematicamente, amigo, não se trata mais de matemática, de número, nem de nada disso, nem de distância. Se trata do seguinte: acabou o encanto, virou abóbora, a carruagem virou abóbora. O Flamengo agora tem que fazer o seguinte: vamos olhar para a próxima temporada. Rogério, muito obrigado.
Bota qualquer um, Fera, Mauricinho, qualquer um para. Olha só, irmão, mais 10 jogos aí para você segurar a onda. Vamos fazer a manutenção. Marcos Braz, pega a malinha, pega o Bruno Spillio e aí vai dar um rolê na América do Sul mesmo, na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, dá um pulo na Europa e aí traz um técnico para poder chegar no Flamengo e falar, irmão, olha só, tá vendo isso aqui? Ó? Tudo isso aqui aconteceu com o Flamengo. Estava assim, agora está aqui. A gente trouxe 2 caras que não deu resultado. A gente quer resultado. E aí vamos começar tudo do zero agora, porque agora não dá mais, gente, não dá mais. Agora pode botar qualquer um, pega alguém da base, coloca, porque, para mim, tá? Minha opinião, mercado interno, nesse momento, não rola. Rapaz, complicado. E aqui, ó, a galera tem uma pergunta aqui, né, que é a pergunta do ano, né? Tirando o Cometa JJ, o que sobra da gestão Rodolfo Landim? Inclusive estão perguntando, cadê o presidente, né? É a nova hashtag, cadê o Landim? Landim não aparece, né? Ele que dizia que a responsabilidade era com ele, que tem que ser do presidente, a última palavra, a última cobrança, esse é o Flamengo do cobrança, o Flamengo, o Flamengo que não sei o que, a gente não vê nada. Vê um Flamengo igual aquele Flamengo que ele criticava, né? Porque assim, é muito fácil você aparecer pra poder prometer, pra você falar. Com mais dinheiro, né, Túlio? Com muito mais dinheiro. Na foto do título é bonito aparecer. A foto do título e tal, agora na derrota, e é isso que eu falo, assim, o dirigente, por mais difícil que seja, porque assim, essa galera fica tão seguida pelos baba-ovos, que os caras ficam, tudo que eles fazem tá certo. Tudo que eles fazem tá certo. Não, tá bom, tá ótimo. Você tá vendo que é uma cagada. Cara, não tá ótimo. Olha, eu vou postar aqui um anúncio aqui no LinkedIn com uma selfie minha. Não, legal, cara. Posta aí, muito maneiro. Olha, uma beleza. Vamos aumentar o sócio torcedor pra 500 conto aqui, tirar de 60 pra... Olha, maravilhoso, Landim. Vamos trazer o Rogério Ceni. Chefe, Ceni, maravilhoso. Vou postar no Facebook o negócio, procurando, não sei o que lá. Presidente, o senhor é um gênio. Gênio. Rogênio. Aí... Chega na hora de que tem as críticas, que é natural, todo mundo erra, todo mundo acerta, ninguém é 100% perfeito, nenhuma empresa nenhum lugar, nada, principalmente um time de um futebol, que não tem uma ciência exata, que você não tem um modelo pronto, né? Claro. Ou ingredientes prontos pra que a coisa saia de forma correta, dê certo, e o cara não aparece, né? Aí o pessoal brinca de rainha da Inglaterra, está virando, né, literalmente uma rainha da Inglaterra, e o primeiro-ministro, quem seria? Eu não sei, o Marcos Braz, que também não fala, né? Depois que se elegeu também, nunca mais deu coletiva, né? Engraçado, né? Enquanto ele não precisou aparecer, estar em todas as capas dos portais esportivos do país, né? Depois da eleição, não fez uma coletiva alguma. Curioso esse dado, hein? Eu acho o seguinte, no Coluna do Fla, ninguém é porta-voz, não tem essa babação de ovo, a gente torce pelo Flamengo, torce pela gestão, torce pelo técnico, torce pelo jogador, torce pra tudo dar certo, e quando não dá certo, a gente não vai poupar o nosso gogó, a gente vai falar mesmo. E nesse momento o Inter faz gol em Porto Alegre. Era isso, João? Era. Tudo, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Pelo amor de Deus. Sempre pode piorar. Roberto Nazário. E essa semana agora, até segunda-feira, esse sofrimento, essa coisa cai, não cai, vai ter coletivo, quem vai falar? Vai ser o presidente, vai ser o Marcos Braz. Do que esperar dessa próxima semana do Mengão? Sempre bom estar contigo, parceiro. Então, a pergunta agora, eu fiz uma pro Ceni, fiz uma pro Braz, agora eu vou fazer uma pro Landim. Landim, Ixi. quando, que horas, qual é o voo do Ceni? Porque não dá mais para ficar. E agora, querido, tem plano B? O que você tem para falar para a gente nessa semana em que a nação está feliz da vida? Nunca tivemos um começo de ano tão agradável como esse, porque o que o senhor está fazendo junto com a sua eu não sei o que a gente pode... Os acéfalos, né? A rapaziada que está junto, a gente está notando que o que aconteceu lá atrás foi um golpe de sorte do destino, porque veio um cara, assumiu, pegou o time, botou na ponta dos cascos e a gente ganhou. Ali, a gente pensou que o Flamengo havia mudado. Caramba, o Flamengo agora está com uma outra filosofia. O Flamengo agora está com uma visão europeia. O Flamengo está se desvencilhando daquela mesmice, daquele marasmo do futebol brasileiro.
mas, lamentavelmente, a gente está vendo a duras penas que o Flamengo não conseguiu se desgarrar desse lodo, né? O futebol brasileiro é um pântano, é um lodo, em que você tem que sair e tirar toda aquela nhaca de você para conseguir mudar de degrau, de patamar, de nível. E a gente está vendo que, lamentavelmente, não saiu. Isso não saiu ainda do Flamengo. O futebol brasileiro ainda, não o futebol, mas o pensamento, a filosofia, não saiu de dentro das entranhas do Flamengo, lamentavelmente. Muito bem, ao longo da semana a gente vai batendo papo, conversando, pensando melhor para o futuro do Flamengo. Lembrando, né, que o Rogério Ceni não era nem plano B, é plano C, D, E, alguma coisa lá. Primeiro, vai lembrar, lá no início, vamos do começo, quando Jesus fez a grande sacanagem, quis sair e tal, beleza. Plano A, Jardim. Plano B, Carvalhal. Plano C, vem o Domi. Beleza, veio o Domi, deu errado. Aí o Rogério Ceni, sei lá qual plano é, talvez seja o plano Z, plano Q, sei lá qual plano é. Ô Túlio Rodrigues, hashtag Fora Ceni, trending topic mundial. Flamengo nessa pressão. Um dos assuntos mais comentados no Brasil, inclusive o termo, né, Flamengo, a palavra Flamengo é primeiro colocado, né, o assunto com mais de 300 mil, né, Gol do Goiás. Post. Gol do Goiás impedido, aparentemente. Putz. E o Flamengo segue a 4 pontos do vice colocado, o Inter indo a 53, o São Paulo ficando com 56, empatou com o Santos no Morumbi. Completa aí, Túlio. Não, então, eu tava falando que mais de 300 mil posts, né, tweets, lá no termo Flamengo, e temos aí fora Ceni também entre os assuntos mais comentados, e acho que todo mundo... Você tuitaria fora Ceni, tá? Sim, com certeza. Então tá todo mundo de acordo, fora Ceni, e vamos ver o que sobra dessa temporada 2020/2021 do Flamengo. Uma catástrofe. João Granete, você que fez a pergunta aí, estamos ansiosos pelas palavras do ainda técnico do Flamengo, Rogério Ceni. Um abraço, parceiro, sempre bom estar contigo. Valeu, Rafa, valeu, Nazário, Túlio, produção do Anderson, que acompanhou com a gente mais uma vez aí. É isso, né? Uma semaninha aí pra esfriar a cabeça. Não sei se é bom ou se é ruim essa uma semana, mas é isso. Vamos confiar, a gente vai trabalhar. Lembrando que amanhã tem notícias, tem resenha. A qualquer momento a gente aparece aqui com notícias do Flamengo. Então se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante. Valeu e até a próxima, rapaziada. Show de bola, João. Valeu, produção. Valeu, Roberto Nazário. O último giro no chat. Poeta Túlio também. Fechamento aqui nas transmissões. Coluna do Fla. Rapaziada comentando. Todo mundo na bronca, né, rapaziada? Que o fim de domingo seja um pouquinho melhor. Enfim, bebe uma aguinha. Descansa um pouquinho. Que teremos uma longa semana pela frente com ampla cobertura do canal, hein? Fica ligado. Jéssica, o Renato David... Também o Anderson Oliveira, galera toda comentando. Um abraço pra geral que tá ligado no Coluna do Fla. Poeta Túlio, até a próxima. Que segunda-feira contra o Goiás seja melhor. Vamos ver aí, guardar essa coletiva também. Começa daqui a pouquinho. Agradecer a produção, o JP, o Nazário, você também, essa galera que tá com a gente aqui na alegria, na tristeza, né? Na saúde e na doença, né? A gente vive esse time como um casamento mesmo. Então, vamos ver aí. Amanhã a gente está de volta já para falar bastante também, com a cabeça mais tranquila sobre essa partida. Tamo junto e saudações rubro-negras.